Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar o passo a passo desse colete em crochê que eu fiz com o fio Alice da Círculo e a agulha número 7. Quem gostou dessa peça já dá um like aqui embaixo, comenta pra me dizer o que achou e compartilha esse vídeo nas redes sociais para que outras pessoas também tenham acesso ao meu conteúdo. Se for a tua primeira vez me assistindo, já te inscreve no canal e ativa o botão de sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E agora é só vocês prestarem bastante atenção em todos os detalhes que eu vou passar durante essa aula para vocês pegarem todas as informações necessárias para conseguirem tecer esse projeto também. Para fazer esse colete, eu usei a agulha de crochê 7mm e o fio Alice da Círculo. Eu tô deixando aqui na tela mais informações sobre o material utilizado e a estimativa de novelos para cada tamanho do PP ao GG. No crochê não existe a necessidade obrigatória de se fazer a amostra de pontos como se faz no tricô, mas eu gosto sempre de fazer para ter certeza de como vai ficar o resultado do meu ponto com o fio escolhido. E para esse projeto, minha amostra com o ponto fantasia usado são de 12 pontos para 10 centímetros de largura. Se você usar o mesmo material que eu e tiver a mesma tensão de ponto que a minha, pode começar a peça com a quantidade de pontos indicada aqui na tela para o seu tamanho. Para essa receita, além do fio Alice, você também pode usar o fio Mollet com a mesma quantidade de pontos sugerida que eu estou indicando aqui na tela para o fio Alice. Se você usar outro material ou tiver uma tensão de ponto diferente da minha, comece pelas costas da peça, seguindo as medidas de base indicadas aqui na tela e vá fazendo correntinhas até completar a medida inicial para o seu tamanho. Para fazer cada parte da frente, use metade da medida das costas. Como o ponto fantasia usado nesse projeto tem pontos múltiplos de 3 mais 1, cuide para que a sua quantidade de correntes iniciais para cada parte da peça se encaixe nesse requisito. Para quem tem dúvida do que é pontos múltiplos, vocês precisam ir fazendo correntinhas de 3 em 3 e depois no final, quando estiver chegando perto da medida, lembre-se de acrescentar mais uma correntinha. Simples assim. Antes de começar o passo a passo dos pontos, eu quero mostrar para vocês a estrutura da peça. A gente vai precisar de 3 partes para fazer esse colete, e essa que vocês estão vendo agora é a parte das costas. No comecinho do vídeo eu passei para vocês as orientações de tamanho e quantidade de pontos, e para vocês terem uma ideia, a peça que eu estou fazendo é a que veste tamanho P, então de largura nas costas eu tenho 72 centímetros e eu teci no ponto fantasia por um total de 65 centímetros de comprimento. Aí vocês podem fazer a peça mais curta ou mais comprida, é só diminuir a quantidade de carreiras ou aumentar conforme o gosto do comprimento que vocês tiverem, ok? Uma coisa bem importante é que quando a gente vai mudar a quantidade de medida, a gente também pode alterar a quantidade de material, então é importante ficar atento a esse detalhe. E para fazer cada uma das partes da frente, a gente vai usar exatamente a metade da medida da parte das costas, a metade da quantidade de pontos. Lembrando que quem estiver fazendo alguma alteração, adaptando para algum outro material, algum outro tamanho, tem que deixar cada uma das partes da peça com uma quantidade de pontos múltipla de 3 mais um ponto. É importante isso para a gente conseguir manter o desenho do ponto fantasia, ok? A medida de comprimento que a gente vai tecer cada uma das partes da frente deve ser a mesma que a gente teceu na parte das costas. Vocês podem ir medindo com a fita métrica, mas eu também sugiro que vocês contem a quantidade de carreiras para não ter erro, para não ter nenhum problema e fazer todas as partes exatamente com a mesma medida de comprimento. Eu vou ensinar o ponto para vocês através de uma amostra e a gente vai começar fazendo uma quantidade de correntinhas que seja múltipla de 3 mais uma. Para fazer essa amostra de pontos, eu trabalhei 19 correntinhas de base e agora eu vou fazer uma carreira toda em pontos altos, que vai ser a carreira de base desse projeto. Para representar o primeiro ponto alto da carreira, eu vou fazer 2 correntinhas e agora eu vou introduzir a minha agulha dentro daquela última correntinha de base que eu fiz e vou fazer um ponto alto. E agora é só seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha de base até completar 19 pontos altos, que é a quantidade de correntinhas de base que eu fiz na minha amostra de pontos. Então, contem certinho, verifiquem certinho qual é a quantidade de pontos necessária para vocês começarem conforme o tamanho que vocês estiverem tecendo. E quando vocês finalizarem a primeira carreira, contem para ver se vocês têm certinho a quantidade de pontos altos necessária para dar continuidade ao projeto. Terminei essa carreira em pontos altos, que é a carreira de base do meu ponto fantasia. O ponto fantasia utilizado nessa peça tem uma sequência de 2 carreiras de repetição. E agora eu vou começar mostrando para vocês como fazer a primeira carreira do ponto.
eu vou virar a minha amostra para o outro lado e para representar o primeiro ponto alto dessa carreira, eu vou fazer 2 correntinhas. Agora, do ladinho, sobre o próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto normalmente, ficando com 2 pontos altos na lateral da peça. Agora, eu vou pular um ponto alto da carreira anterior e sobre o próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Faço 2 correntinhas e sobre o mesmo ponto alto da carreira anterior, eu vou fazer outro ponto alto, formando um Vzinho. Agora, eu vou pular 2 pontos altos da carreira anterior e sobre o próximo, eu vou fazer novamente um Vzinho. Faço um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto sobre o mesmo ponto alto da carreira anterior. De novo a mesma coisa, pulo 2 pontos altos da carreira anterior e sobre o próximo eu faço um Vzinho. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto sobre o mesmo ponto alto da carreira anterior. E a gente vai seguindo esse ritmo até chegar pertinho do final da carreira. Pula 2 pontos altos e sobre o próximo faz um Vzinho. E quando a gente estiver chegando aqui no final da carreira, vão sobrar 3 pontos altos. A gente vai pular o próximo ponto alto e sobre os 2 últimos pontos altos, a gente vai fazer um ponto alto para cada um deles. Sendo que esse último ponto alto vai estar bem encolhidinho, porque foi aquele pontinho que a gente representou por 2 correntinhas no início da carreira de base. Então, a gente vai introduzir a agulha dentro da segunda correntinha e vai fazer um ponto alto normalmente, ficando com esse resultado aqui. Então, conforme vocês puderam observar, a gente começou a carreira com 2 pontos altos, pulou apenas um ponto alto da carreira anterior para fazer o primeiro Vzinho, e depois de um Vzinho para o outro, a gente sempre foi pulando 2 pontos altos da carreira anterior. E chegando aqui no final, a gente pulou apenas um ponto alto da carreira anterior para fazer os 2 pontos altos de borda, certo? Agora que a gente já finalizou a primeira carreira do desenho do ponto fantasia, é só virar para o outro lado e começar a tecer a segunda carreira do ponto, que vai ser feita toda em pontos altos. Para representar o primeiro ponto alto da carreira, a gente faz 2 correntinhas. Sobre esse próximo ponto alto da borda, a gente faz um ponto alto. E agora, a gente vai trabalhar 3 pontos altos dentro desse espaço do Vzinho. Então, a gente vai introduzir a agulha dentro do espacinho das correntinhas e vai fazendo 3 pontos altos, ficando com esse resultado. Agora, a gente pula para o próximo Vzinho e de novo faz 3 pontos altos. E a gente vai seguindo esse ritmo, fazendo 3 pontos altos dentro de cada Vzinho, até chegar perto do final da carreira, até finalizar todos os Vzinhos que a gente fez na carreira anterior. E chegando no final da carreira, eu vou fazer um ponto alto para cada um desses 2 pontos altos de borda. E depois de finalizar a segunda carreira da sequência do ponto, a gente vai ficar com esse resultado. Eu já mostrei para vocês como fazer as 2 carreiras que a gente precisa repetir no decorrer de todo o projeto, de todo o comprimento da peça, mas eu vou fazer novamente a primeira carreira do desenho do ponto, que é a carreira dos Vzinhos, para vocês poderem visualizar como a gente vai retomar esses Vzinhos sobre essa carreira de pontos altos agora. Então, eu vou começar fazendo 2 correntinhas para representar o primeiro ponto alto, faço um ponto alto sobre o próximo ponto alto da borda, permanecendo com 2 pontos altos na lateral. E agora eu vou fazer o Vzinho sobre esse ponto central desse bloquinho de 3 pontos altos. Então, eu vou introduzir a agulha dentro da cabecinha desse ponto central, faço um ponto alto, 2 correntinhas, e sobre o mesmo ponto da carreira anterior eu faço outro ponto alto. E aqui eu retomei a carreira com os Vzinhos. Para trabalhar nos próximos é a mesma coisa, a gente sempre vai introduzir a agulha dentro do ponto do meio,
desses 3 pontos altos e faz o Vzinho normalmente. Um ponto alto, 2 correntes e outro ponto alto sobre o mesmo ponto alto central. E a gente vai ficando com esse resultado. Agora eu vou continuar tecendo mais algumas carreiras nessa amostra de pontos para poder mostrar para vocês de pertinho como vai ficando o resultado desse ponto fantasia no decorrer do projeto. Então, depois que eu finalizar mais algumas carreiras, repetindo a sequência dessas 2 carreiras que eu ensinei para vocês, eu já retorno para mostrar como ficou. Continuei tecendo mais algumas vezes a repetição das 2 carreiras que compõem o desenho desse ponto fantasia e eu tenho esse resultado aqui na minha amostra de pontos. Então, depois da carreira de pontos altos de base que eu teci, eu fiz 1, 2, 3, 4 vezes a repetição das 2 carreiras do ponto. Para vocês continuarem tecendo a peça, é só seguir repetindo a sequência dessas 2 carreiras até completar o comprimento desejado para o projeto que vocês estiverem tecendo. E conforme eu mencionei no início da videoaula, a peça que eu estou fazendo é a que veste tamanho P, e eu fiz num comprimento total de 65 centímetros desde o início da base. Então, caso vocês desejem, é só mudar o comprimento de acordo com o gosto de vocês, ok? E quando a gente estiver finalizando o comprimento total do projeto, é interessante fazer a última carreira em pontos altos, porque assim vai ficar mais fácil de fazer a costura final no acabamento dos ombros. E depois de finalizar as 3 partes da peça, conforme o passo a passo que eu mostrei para vocês agora, a gente vai fazer a montagem do projeto. A montagem é super simples. A gente vai fazer a costura lá em cima na parte dos ombros, utilizando todo o espaço que a gente tem no topo dos pontos. Então, vai ficar uma costura reta mesmo, sem espaço na parte do meio. É normal, é assim mesmo, não se preocupem, tá? Porque dá certo no resultado final. E nas laterais, a gente vai fazer uma costura começando da parte de baixo, indo em direção à parte de cima, deixando mais ou menos uns 22 centímetros de abertura de cavas. Aqui pro tamanho P eu vou deixar 22 centímetros, então se vocês quiserem deixar um pouquinho mais de comprimento de abertura para tamanhos maiores, vocês podem aumentar 1 centímetro por tamanho. Então, por exemplo, tamanho PP pode deixar 21 centímetros, o tamanho P 22, o tamanho M 23 e assim por diante. Aí essa medida fica bem a critério de cada pessoa. Quem não sabe fazer a costura no crochê, já tem uma aula aqui no canal explicando como eu faço isso e eu vou deixar o link dessa aula disponível aqui na descrição do vídeo. Então agora eu vou fazer minha costura seguindo as orientações desse vídeo que eu indiquei para vocês agora e já retorno para mostrar como ficou o resultado. Terminei de fazer as costuras e como vocês podem observar, eu usei toda a extensão dos pontos da parte de cima das 2 tiras da frente da peça. Se vocês quiserem, já podem terminar por aqui mesmo, porque já dá para usar o colete assim. Mas eu ainda quero fazer um acabamento na parte da abertura e também nas cavas. E eu vou mostrar isso agora para vocês. Para fazer o acabamento, eu vou trabalhar 2 carreiras de pontos baixos e correntinhas. E eu vou começar pelo lado direito da peça, aqui pela base da parte da frente. Então, na primeira carreira, eu vou passar a agulha entre o primeiro e o segundo ponto alto da borda. Vou puxar uma laçadinha do fio que vem do novelo, deixando uma perninha de fio para poder fazer o arremate depois. É importante deixar um pedacinho grandinho para a gente conseguir fazer esse arremate. E agora eu vou começar a carreira fazendo uma correntinha e vou fazer um ponto baixo nesse espacinho entre o primeiro e o segundo ponto dessa primeira carreira. Agora eu vou fazer uma correntinha. Vou para a próxima carreira e vou passar a minha agulha e vou fazer um ponto baixo entre o primeiro e o segundo ponto de borda. De novo, faço uma correntinha, vou para a próxima carreira e passo a minha agulha entre o primeiro e o segundo ponto de borda. Faço uma correntinha, vou para a próxima carreira e faço um ponto baixo entre o primeiro e o segundo ponto de borda. E é só seguir fazendo isso até completar toda a borda de abertura. Então, a gente vai subindo até chegar na parte do pescoço e depois a gente vai descer até chegar à outra extremidade da peça. Subi uma das laterais trabalhando um ponto baixo e uma correntinha e eu trouxe para mostrar o detalhe para vocês aqui da parte do pescoço. Aqui na minha peça acabaram sobrando alguns pontinhos da parte das costas sem costurar. Então, se acontecer isso com vocês também, não tem uma regra específica de onde a gente vai colocar os pontinhos aqui. A gente vai trabalhando na sequência de um ponto baixo e uma correntinha, cuidando para não deixar nem muito apertado e nem muito largo, para não ficar franzido depois. Então, eu vou fazer uma correntinha, vou calcular mais ou menos o espaço aqui que eu preciso,
Vou introduzir a minha agulha sobre um ponto e vou fazer um ponto baixo. Aí eu faço outra correntinha, vou dar uma olhadinha aqui para onde eu posso colocar o meu próximo ponto e faço um ponto baixo. Outra correntinha, vou dar uma olhadinha aqui e vou fazer um ponto baixo. E agora eu já vou retomar aqui na outra parte da lateral, onde eu vou começar a descer na outra lateral. Então eu vou introduzir a agulha entre o espaço do primeiro e do segundo ponto alto dessa carreira e vou fazer um ponto baixo. E agora é só seguir fazendo uma correntinha, um ponto baixo, que nem eu já tinha mostrado antes para vocês. E aqui na parte de cima, ó, ficou desse jeitinho aqui. Eu continuei tecendo a sequência de um ponto baixo e uma correntinha na outra lateral da frente da peça, até chegar na carreira de base que eu comecei cada uma das partes do projeto. Para finalizar essa carreira de acabamento, depois de fazer essa última correntinha, eu vou fazer 2 pontos baixos entre o primeiro e o segundo desses pontos altos aqui. Então, eu passo a minha agulha uma vez, faço um ponto baixo, passo a agulha de novo e faço outro ponto baixo, finalizando essa primeira carreira do acabamento. Agora, eu vou virar para o outro lado e vou dar início à segunda carreira de acabamento. Para iniciar essa carreira, eu vou fazer 2 correntinhas. Eu fiz essas correntinhas sobre o último ponto baixo da carreira anterior. Agora eu vou pular o outro ponto baixo que está do ladinho dele e dentro desse espaço da correntinha da carreira anterior eu vou passar a minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, pulo o ponto baixo e dentro do espaço da correntinha eu faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, pulo o ponto baixo da carreira anterior e dentro do espaço da correntinha eu faço um ponto baixo. E agora é só seguir fazendo isso até finalizar a carreira. Continuei na segunda carreira de acabamento fazendo um ponto baixo e uma correntinha, e quando eu cheguei aqui no finalzinho, eu vou fazer um ponto baixo introduzindo a minha agulha sobre aquela primeira correntinha que eu comecei a carreira anterior. E vou fazer um ponto baixo. E aqui eu finalizei a segunda carreira de acabamento. Agora, para prender bem essa ponta do fio, eu vou fazer uma correntinha e vou cortar essa ponta. Depois de cortar a ponta do fio, é só puxar. E aqui tá prontinho o final da carreira. Depois disso, é só fazer o arremate desse fiozinho que sobrou para o lado avesso da peça. E aqui tá o resultado de como ficou o acabamento dessas 2 carreiras que a gente fez na parte da frente do colete. E o próximo passo agora é fazer exatamente esse mesmo acabamento nas 2 cavas da peça. E para fazer o acabamento da cava vai ser o mesmo esquema. A gente vai começar pelo lado direito da peça, bem no início da cava. Eu vou passar a minha agulha entre o primeiro e o segundo ponto de borda dessa primeira carreira disponível aqui depois da costura. Vou puxar o fio que vem do novelo, lembrando de deixar uma ponta para poder fazer o arremate depois. Faço uma correntinha e um ponto baixo aqui entre o primeiro e o segundo ponto alto dessa primeira carreira. Agora eu vou fazer uma correntinha, passo para a próxima carreira e faço um ponto baixo. E eu vou seguir fazendo isso até fechar a circunferência. E quando a gente chegar no início da carreira, depois de ter feito a última correntinha, a gente vai introduzir a agulha sobre aquele primeiro ponto baixo que a gente fez e vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Aqui a gente tem 2 opções, pode continuar tecendo a próxima carreira pelo lado direito da peça mesmo, porque a gente está em uma carreira circular, mas eu gosto sempre de virar meu trabalho para o avesso a cada carreira finalizada. Então, eu vou virar a minha peça para o outro lado e a minha segunda carreira de acabamento da cava eu vou fazer pelo lado avesso. Então, eu vou passar a minha agulha para dentro desse espaço do buraquinho da correntinha da carreira anterior, puxo uma laçadinha e faço um ponto baixo. Agora, eu vou seguir o mesmo esquema, uma correntinha, pulo o ponto baixo da carreira anterior e no espaço da correntinha eu faço um ponto baixo. E é só seguir fazendo isso até finalizar a carreira e depois fechar ela com um ponto baixíssimo, conforme eu acabei de mostrar para vocês agora. E depois de finalizar a segunda carreira do acabamento da cava, esse é o resultado.
Aqui a peça já está pronta e para esconder as pontinhas de fio, eu gosto sempre de utilizar uma agulha de crochê com a numeração menor que a que eu teci a peça. Assim fica mais fácil de eu passar a ponta da agulha por entre os pontinhos. E depois que a gente tiver finalizado os acabamentos e esconder as pontinhas que sobraram para o lado avesso da peça, o colete está prontinho para ser usado. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham gostado de aprender mais esse passo a passo aqui comigo. Quem gostou, lembra de comentar aqui embaixo para me dizer o que achou do projeto e de compartilhar nas redes sociais para que outras pessoas também conheçam o meu trabalho. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui, um super beijo e até o próximo. Tchauzinho!